uma frase a princípio curiosa. O que estaria por vir e por que nada pode impedir? A resposta é bem simples. O destino. O significado de destino no dicionário pode-se dizer que é uma sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar. Mas na poesia, alguns costumam chamar de Deus, outros de universo. O destino é o autor de uma história que a gente ainda não leu. O destino é a estrada que guia todo ser vivo ao seu propósito. É o motivo da existência. É a razão pela qual tudo é como deve ser. O destino é a explicação do que não se pode explicar. E do ponto de vista filosófico, cabe a seguinte reflexão: será que a gente realmente escolhe nosso destino ou o destino escolhe por nós? E será que existe alguma liberdade no destino? É fato que o conceito de destino é bem variável e muda tanto de pessoa para pessoa quanto de cultura para cultura, e ainda mais de época para época. Mas existe uma coisa que une todos esses tipos de perspectiva: o objetivo de tentar entender a existência e o futuro, porque o ser humano é bem curioso. Por exemplo, os egípcios acreditavam que o destino de uma pessoa era definido assim que ela nascia. Os deuses atribuíam um significado para ela e toma, esse é seu significado de vida, esse é seu destino. Já para os gregos a história mudava um pouco. Eles não acreditavam diretamente que os deuses atribuíam o destino para as pessoas, mas eles acreditavam em outro conceito. 3 figuras principais que simbolizavam o destino e o ciclo da vida. Elas eram chamadas de moiras. Eram 3 irmãs que controlavam o fio da vida. Cloto era responsável por desenrolar o fio da vida, como se ela estivesse gerando uma nova vida a cada fio que ela puxa. Já Laquesis cuidava do comprimento desse fio, então ela media e determinava quanto tempo cada vida iria durar. E Atropos cortava o fio da vida, determinando então quando uma pessoa morreria. Eu fico pensando que é um trabalho meio cansativo, visto que, tanta pessoa nasce e morre. Imagina o quanto você tem que ficar desenrolando, cuidando do comprimento, cortando, e você reclamando da escala 6x1, elas trabalhavam 7x0, fião, não tinha tempo ruim pra elas, era o tempo todo. Enfim, o fato é que o tempo foi passando e também foram surgindo outros pontos de vista, criados por filósofos, escritores e até mesmo psicólogos. Por exemplo, olha esse velhinho aqui, Sartre, um filósofo existencialista francês. Ele argumentava que o destino não era uma força divina ou algo que Deus põe sobre nós. Ele dizia que o destino era formado por nós mesmos, ou seja, a gente fazia nosso próprio destino. Ele acreditava que cada pessoa pode criar seu próprio destino através das suas escolhas e ações. Então, uma frase do começo do vídeo, para Sartre, é um ato de má fé, para evitar a angústia existencial. Para ele, o ser humano está condenado a ser livre. O que ele quer dizer com condenado a ser livre é que você está condenado a sempre escolher, e não escolher também é uma escolha. O ser humano vai construindo sua essência a cada escolha que ele faz. Isso significa que não existe uma essência definida em cada pessoa, não tem como prever o que cada um vai fazer, e não existe um destino realmente absoluto para cada pessoa. Ele também falava que o ser humano não é só responsável pelas suas ações, mas também por quem ele se torna. Porque no fim ele virou o reflexo das próprias escolhas e deve ser responsável por isso. Para Sartre, por exemplo, se você escolheu ser humorista, significa que você é o reflexo das suas escolhas, ou seja, você é uma piada. Tô brincando, não é exatamente assim, mas acho que deu pra entender. Nada contra humoristas, eu tenho até amigos que são. Enfim, todas essas perspectivas são extremamente válidas e podem sim fazer sentido para a solução do dilema do destino, mas a perspectiva que eu quero passar nesse vídeo aqui não é nenhuma dessas que eu já citei. É uma perspectiva estoica, que se alinha mais com o que eu acredito, para falar a verdade. O estoicismo foi uma corrente de pensamento que foi fundada em Atenas, muito tempo atrás,
por Zenão de Sítio. Não, ele não veio do sítio, o nome dele é de Sítio mesmo. De forma bem resumida, o estoicismo ele é uma filosofia que ensina a controlar as emoções, aceitando que a gente não pode mudar e meio que ensinando a gente a viver com sabedoria, sempre buscando evoluir e tentar se tornar uma pessoa melhor. E um pensamento chave para entender o estoicismo é tentar aceitar a natureza e o universo do jeito que eles são. Uma frase que simboliza muito bem o que eu quero passar é a seguinte: observe sempre que tudo o que acontece, acontece como deveria, e se você observar cuidadosamente, verá que é assim. Essa é uma frase que foi atribuída a Marco Aurélio, o ex-imperador romano. Então, para os estoicos, o conceito de destino é ligado ao que eles chamam de logos. Logos basicamente seria a razão, um motivo universal que governa tudo que existe. O estoicismo acredita que tudo o que acontece no mundo é resultado de uma sequência inevitável de causas e efeitos. É como se fosse um efeito dominó infinito, sabe? Uma vez que você derruba o primeiro dominó, não tem como impedir todos os outros de cair. Então, cada evento se torna uma consequência inevitável do evento anterior, o que tudo isso resulta em um todo muito racional e coerente, um universo que faz sentido, porque nada acontece por acaso e tudo segue uma ordem natural. Uma frase que reflete diretamente esse conceito é o amor fati, uma frase cunhada por Nietzsche, mas que tem origens estoicas. E o significado dela é bem simples: ame o destino. Em outros termos, aceite tudo o que for para acontecer e tente lidar da melhor forma possível. É quase como um convite para tentar abraçar cada momento com gratidão, mesmo aqueles eventos ruins ou traumáticos que você chora às vezes ao lembrar. Porque neles, até neles, existe um propósito maior. Então, a pergunta do começo do vídeo, será que a gente é livre para escolher nosso destino? Para os estoicos não tem como escolher o que já está determinado para acontecer. Mas a gente também tem uma certa liberdade, que serviria pra gente entender o que tá sob o nosso controle e o que não tá, e tentar canalizar todos os nossos esforços no que pode ser feito e deixar o que não pode ser feito pro destino resolver. Não existe forma de controlar as consequências dos seus atos, mas existe forma de controlar como serão os seus atos. A partir do momento que você é livre e toma a decisão de agir sobre algum evento, as consequências já não mais pertencem a você. Basta você tentar aceitar tranquilamente que você já não pode mais controlar. Por exemplo, Fabinho tá com preguiça de estudar para uma prova. Ele pode escolher se ele vai ou não estudar. A princípio, ele acredita que tem o poder da escolha. Se ele estudar, é possível que ele tire notas boas. Caso contrário, talvez ele tire notas ruins. Mas nada garante 100% isso. Então o Fabinho pode decidir como vai ser o seu ato, mas é impossível controlar e prever a consequência. Mesmo que ele estude, ainda existe a chance dele ir mal. É uma chance reduzida, mas existe. E no fim, a melhor solução que o Fabinho pode tomar é decidir com base no que faz mais sentido para ele e tentar aceitar o que for para acontecer. Essa perspectiva, pelo menos para mim, tende a deixar a vida um pouco mais leve. Mas então, por que o destino é tão cruel para algumas pessoas? Por que, por exemplo, existem recém-nascidos que eles não conseguem resistir a algumas condições e acabam falecendo sem mal ter vivido? Esse é provavelmente o dilema mais complexo envolvendo o destino. Mas tentando responder essa pergunta, o destino não tem intenções de ser cruel ou bondoso. Os problemas e as coisas ruins são parte natural do universo. Não é nenhum tipo de punição ou teste enviado para algumas pessoas. Mas a nossa compreensão humana é limitada, então a gente não consegue entender isso de verdade. É como se o destino estivesse sendo cruel e sem sentido. Mas o que parece ser cruel ou sem sentido pra gente, pode fazer sentido em algo que está além do nosso entendimento. A crueldade que a gente vê no universo talvez seja só uma interpretação humana dos eventos que devem ocorrer. Então, por exemplo, o falecimento de um recém-nascido, por mais trágico e inexplicável que seja, dentro dessa perspectiva, é como se fosse parte do destino que a gente tem que aceitar, mesmo que a gente não consiga entender o porquê. Houve um motivo maior do universo ter feito isso, o que é bem cruel e confesso que até pra mim não faz muito sentido. O que dá brecha também pra vários outros dilemas, como por que o destino distribui sofrimento de forma desigual, enquanto alguns nascem com a vida ganha e os outros perdem a vida sem nunca ter ganhado nada.
Será que algumas pessoas estão destinadas a alcançar grandes realizações, independente do que eles fizerem, só por ter nascido em uma família rica, por exemplo, e outras estão fadadas ao fracasso, morrer na pobreza, só por ter nascido em uma família assim? A verdade é que todas essas questões, olhando com olhos humanos, a gente nunca vai chegar em uma conclusão lógica. E eu não acho que o destino é algo tão lógico assim. Olhando de forma humana, o destino e o mundo, eles agem de forma desigual. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E nem todo mundo está fadado ao melhor propósito possível. Mas sim aquele em que ele deve seguir. Melancolicamente, é quase como se o destino não ligasse para nossa opinião. Ele vai ser daquele jeito porque ele sabe que ele tem que ser assim. São propósitos que só ele conhece. E mesmo que a gente fique desolado e sem entender, revoltado, frustrado, ele sabe que, infelizmente, deve ser assim. E é melhor que seja assim. Falar de destino é um pouco complicado. Mesmo pessoalmente eu gostando e acreditando que tudo tem um propósito, enxergar a vida dessa forma me parece deixar as coisas mais leves. Às vezes eu não vou negar que é meio cansativo e não parece fazer muito sentido, sabe? Mas é meio que exatamente isso que ele é. O destino é o desconhecido. E a gente tende a ter medo do desconhecido mesmo. Mas eu nem sempre tive essa visão. Eu comecei a ter mais essa visão de que tudo acontece no tempo em que tem que acontecer esse ano, pra falar a verdade, em 2024. Depois que eu tive algumas frustrações com alguns objetivos que eu tinha, que quanto mais eu ficava em cima, me cobrando pra alcançar, mais longe eles ficavam. É como se eu estivesse tentando controlar a consequência e não a minha ação, sabe? Até que depois de um tempo, eu larguei essa corda e continuei focando. E tudo ficou mais leve. Ao invés de focar no resultado, eu tentei focar no processo e muitas vezes eu consegui alcançar o resultado sem nem esperar, de surpresa. Sei lá, ninguém tem tanto controle sobre a vida. A maior parte dela vem de fatores que a gente não controla. Nossa influência não é tão grande como a gente pensa. Claro que é importante se cuidar, focar, conseguir seguir em frente, dar seu máximo, mas também não é tudo. Eu acho que o que realmente importa é tentar aceitar as coisas do jeito que elas são, sem querer forçar uma mudança que não tá no nosso alcance. Isso só vai gerar mais frustração e deixar a gente preso em um ciclo de autossabotagem e angústia. Sei lá, talvez o problema que tanto te preocupa esteja só aí dentro e você nem tá destinado a encontrar ele. Ou talvez você nunca vai encontrar o seu maior medo na sua jornada. Não há motivo para se preocupar. E mesmo que você encontre, isso já estava fadado a acontecer. Então basta superar e tentar encontrar maneiras de passar por cima. Porque se existe algum sinal do que deve ser feito no mundo, uma hora ou outra você vai encontrar e vai conseguir seguir em frente. Talvez o destino me pediu para fazer esse vídeo e eu atendi. E talvez o destino falou pra você clicar nesse vídeo e assistir ele até o final e tentar extrair algo dele. De qualquer forma, tá aqui já é um encontro bem diferente e que nada pôde impedir, porque se você chegou até aqui, nada te impediu. Assim como você não vai conseguir parar o que for pra acontecer.